Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais um livro e hoje eu trago a obra Antologia do pensamento geopolítico e filosófico russo do século IX ao século XXI. Portanto, Antologia do pensamento geopolítico e filosófico russo, que prefaz do século IX ao século XXI. Vamos abordar nesta obra todo o pensamento, principalmente o pensamento filosófico russo e geopolítico também. E porquê abordar esta obra? Bom, tenho havido e tenho visto várias confusões quando nós falamos sobre a Rússia. E muita gente hoje olha para a Rússia ainda com os olhos da antiga União Soviética e pensa que a Rússia é um país comunista. É isto que hoje vou rebater com a ajuda deste livro, Anthology. Vou explicar o erro fundamental desta visão, que é uma visão ocidental, que é uma visão europeia, principalmente europeia, e é uma visão também um pouco daquilo que tem acontecido no mundo ultimamente, desde que Vladimir Putin tomou posse, tem crescido um pouco de, podemos dizer, russofobia. Ou seja, há um pouco a sensação de que a Rússia é um mal da fita, neste momento, no campo geopolítico, não é? Dentro das nações, e nós vamos ver tudo isso, vamos ver a evolução do pensamento filosófico russo desde o século IX até o século XXI, que passa por uma série de fenómenos e para uma série de também ideias, ideologias que foram surgindo dentro do pensamento russo originário, entre outros, o primeiro pensamento, por ordem cronológica da história, que é o eslavofilismo. Eslavofilismo, que significa o retorno à terra-mãe. Ou seja, o eslavofilismo, que é uma palavra conhecida, não é? Que nós às vezes ouvimos falar dos eslavos, que quer dizer os habitantes das estepes do leste, dos países do leste, principalmente a Rússia. São aqueles originários daqueles países e que querem voltar à terra-mãe. Defendem a volta e o retorno à terra-mãe, que vem da palavra Poshenigestov. Poshenigestov, que quer dizer retorno à terra-mãe. Dentro dos eslavofilos, que depositam uma grande importância no papel da Igreja Ortodoxa, temos os autores daqui do livro, que começa, portanto, com os eslavofilos, que começa primeiro com a entrada da Igreja Ortodoxa no território russo, com o papel de Nestor, o cronista. Depois temos então a abordagem aos eslavofilos, com Alkassei Komiakiov, Konstantin Akaskiov. Os nomes são um bocadinho complicados, meus amigos vão-me desculpar, porque como é russo não é famoso, porque eu não falo russo, não é? Então a minha pronúncia não é a melhor. Depois temos, dentro desses autores que eu acabei de citar, o pensamento eslavofilo. Seguindo, depois, temos o pensamento dos ocidentalistas, que tiveram uma grande influência com o czar Pedro I, ou Pedro o Grande, que vai trazer as ideias ocidentais para dentro da Rússia, e vamos ter um dos seus principais influenciadores, digamos assim, Pietro Chadaev. Pietro Chadaev, que foi o primeiro a trazer as ideias ocidentais. Depois temos o Sergei Solovyov, o Vassily Kilikskiov, o Vladimir Soloviev, que vamos falar muito nesse filósofo, Vladimir Soloviev. Depois temos o Nikolai Dalinsky, o Fyodor Dostoevsky, que nós conhecemos todos muito bem, não é? Dentro da literatura. Depois temos, portanto, isto dentro dos pensadores ocidentalistas. Depois temos as primeiras ideias e abordagens do socialismo na Rússia, que eu vou explicar, que começaram com as ideias populistas, anarquistas e socialistas, com Alexander Herzen. Portanto, foi um dos primeiros a trazer as ideias socialistas para dentro da Rússia. E aqui tenho de fazer uma pequena parte, que tudo explicado, portanto, neste livro, Antologia, de que as ideias socialistas
não são originárias da Rússia, elas partem da Europa e elas vão partir da França com 1789, a Revolução Francesa, e depois vão ter o seu expoente máximo na Alemanha com Karl Marx. Portanto, elas partem do pensamento de 1789 dos filósofos iluministas, principalmente Jean-Jacques Rousseau, e vão ter em Karl Marx, portanto, o apogeu do pensamento marxista, que vai então evoluir para, mais tarde, o pensamento marxista-leninista pelos filósofos pensadores russos, que vai ter uma evolução. Portanto, as coisas não chegaram de repente, vai haver uma evolução com, portanto, o filósofo que eu falei, Alexander Herzen, que vai ter um papel importantíssimo no desenvolvimento das ideias do socialismo na Rússia, seguido do Nikolai Chernyshevsky, o Mikhail Bakunin, não é? Que nós conhecemos também das ideias anarquistas, que vai ter também um papel importante dentro da difusão do anarcossocialismo dentro da Rússia, o Pietro Kropotkin. Portanto, esses vão ser os primeiros grandes teorizadores do socialismo que mais tarde irá influenciar os chefes de Estado que a Rússia teve, não é? Tanto Lenin como Stalin. Portanto, depois temos, nas vésperas das tempestades revolucionárias, vamos ter dois autores, Tolstói, não é? Que nós conhecemos bem na literatura, e também Vassili Roizanov, que também eles vão ter um importante papel dentro desta pré-revolução russa. Depois vamos ter então os primeiros pensamentos marxistas, grandes pensadores marxistas, que vão teorizar as ideias de Alexander Herzen e que vão desenvolver essas ideias, portanto, que é o Georgy Plekhanov, o Vladimir Lenin, o que nós conhecemos bem, não é? Lev Trotsky, não é? O Mikhail Sulanov e depois, então, o José Stalin. Todos eles vão já maduros, não é? Com essas ideias já maduras, vão teorizar e pôr em prática as ideias do socialismo-comunismo, neste caso, transformado já em comunismo. Depois temos o Eurasismo, que é uma outra ideologia que vem depois pela voz de Nikolai Trubensky, Georgy Ivanetsky, Ivan Ilyin, que também vamos falar, porque nós vamos falar aqui de três grandes filósofos, o Nikolai Losky, que vão ser os que vão teorizar as ideias eurasianas, que são a volta do eslavofilismo com as ideias nacionalistas e ortodoxas, da Igreja Ortodoxa. Depois vamos ter a convergência de sistemas ou novas diretrizes que vão aparecer e que vão ser o aparecimento da chamada Quarta Via, com dois grandes filósofos, Igor Shafarevich e Alexander Dugin. Portanto, que vão ser esses dois filósofos que vão teorizar o chamado Quarta Via, que eu vou explicar isto tudo. Portanto, estes são, portanto, ainda vamos ter o Alexander Solzhenitsyn, que vai ser uma reação também conservadora contra o comunismo. E por fim, sempre seguindo o livro, temos, portanto, a era pós-comunista, que é a era em que vamos ter Mikhail Gorbachev, vamos ter, portanto, Vladimir Putin e todos os estadistas que seguiram ao comunismo russo. Portanto, tudo isso está neste livro, Antologia, portanto, do pensamento geopolítico filosófico russo. Antes de irmos, portanto, às ideias do livro, devo dizer que este livro é extremamente complexo e extremamente difícil de ler. Bom, confesso que há aqui muita informação que eu desconhecia, há aqui muita coisa que eu não tinha sequer ideia, principalmente quando eu estudei Alexander Dugin, que eu não fazia ideia de qual eram as suas ideias, que eu ouvia falar de algumas coisas, não é? Inclusive com o debate bem conhecido com Olavo de Carvalho, e fazia algumas ideias de que era um comunista ferrenho, não é?
que tinha debatido ideias com o filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, mas depois, ao estudar as suas ideias, fiquei com uma ideia bastante clara e um pouco diferente, de facto, do pensamento geopolítico e filosófico de Alexandre Dugin, que nós vamos ver a seguir. Primeiro, devo de dizer o seguinte. A ideia que nós temos da Rússia comunista é falsa. Começa já por aqui. É uma ideia falsa. O que nós temos é vários períodos cronológicos na Rússia, que começa por ser a Rus, R-U-S, a grande Rus dos czares. Depois temos uma primeira revolução em 1905, em que vamos ter já uma grande oposição às ideias da Rus dos czares. Depois temos as revoluções de 1917, a de fevereiro e a de outubro, não é? A primeira, que é uma revolução, como todos nós sabemos, que é feita pela burguesia e que é feita também pelas classes conservadoras. A segunda, então, é feita mesmo pelos autores defensores das ideias marxistas e comunistas. E devo de dizer que depois temos aquele período todo histórico que vai até quando se dá a queda do Muro de Berlim, não é? E que aparecem as primeiras reformas dentro da chamada então Rússia, que deixa de ser União Soviética, ou URSS, passa a ser a Rússia, e depois temos novamente novas ideias que vão entrar dentro da Rússia, que vão dar a Rússia atual, e que nada tem a ver com o comunismo, que é isso que nós, uma vez por todas, temos que debater e pôr em terra, não é? Temos duas grandes ideias hoje na Rússia atual. Temos quem defende a ideia, que eu já vou explicar, de Putin, a filosofia de Putin, e depois temos uma outra filosofia, que é a filosofia de Alexandre Dugin, que podemos dizer que é a junção do nacionalismo russo, eslavo, russo, com, portanto, o comunismo. Essas duas ideias fundiram-se e fizeram a chamada Quarta Via. E temos um capítulo inteiro no livro que explica o que é a Quarta Via, com, portanto, o Alexandre Dugin a explicar perfeitamente a visão de um nacional-comunismo, que é uma coisa que, de facto, quase ninguém ouve falar, mas é uma realidade, é o que este autor pensa. Está aqui tudo muito bem explicado. Mas primeiro temos que ir para trás e temos que estudar três grandes pensadores que eu escolhi no livro, porque é muita gente e não tenho tempo suficiente no vídeo para explicar todos os grandes filósofos, porque a Rússia teve grandes pensadores. Atenção, dentro da literatura, a Rússia é um dos países com os melhores escritores de literatura. Atenção. E também, a nível filosófico, temos grandes pensadores. Temos, por exemplo, como eu disse, Solzhenitsyn, temos Dostoiévski, temos Tolstói, portanto, são os mais conhecidos, que quem está a ver o vídeo já ouviu bastante esses nomes, mas também temos outros filósofos que não são conhecidos, que eu vou agora falar. E eu vou falar em três grandes filósofos russos, cujos nomes são Berdyaev, Soloviev e Ilyin, que são os dois principais filósofos que eu vou tratar aqui hoje, que eu retirei do livro Antologia para os meus amigos perceberem, portanto, as ideias desses filósofos. Antes de mais, e antes de tratarmos desses filósofos, quero apenas dizer aqui, portanto, segundo, digamos, a descrição que fez um autor francês que tem por nome de Yvan Blou, que já faleceu, portanto, faleceu em 2018, salvo erro, que era um homem político, não é, portanto, da França, e um estudioso, e também fez parte, portanto, de um dos grupos para os estudos políticos e geopolíticos do mundialismo na Rússia. Portanto, fez parte, fez várias viagens, esteve inclusive muitas vezes com Vladimir Putin e é uma pessoa que estudou profundamente os filósofos russos e também a filosofia russa. E o que é que nós retiramos das palavras de Yvan Blou? Yvan Blou nos explica, num dos livros que escreveu, não é?
que se chama La Russe de Poutine, a Rússia de Putin, de Ivan Blow, em que explica que em 2014, portanto, Putin enviou para todos os chefes, portanto, para todos os seus principais membros do gabinete, para todos os chefes de várias, portanto, de várias pastas, não é? Ministros e várias pastas, e também para uma série de, lá são chamados os que administram territórios, não é? Não têm o mesmo nome que aqui em Portugal, que são géneros de administradores das províncias, de várias zonas da Rússia, não é? Mandou, portanto, uma série de livros desses três filósofos, portanto, mandou por títulos, portanto, o livro de Ivan Ilyin, A Nossa Missão, mandou o livro de Nikolai Berdyaev, Filosofia da Igualdade, e mandou também o livro de Vladimir Soloviev, Justificação do Bem. Mandando esses três livros para todos esses, uma série de pessoas importantes, não é? O que é que Vladimir Putin quis fazer? Bom, a ideia dele não foi doutrinar as pessoas, nem foi criar uma ideologia de Estado, pois Putin opõe-se a essa ideia. O que Vladimir quis fazer foi dar novamente a consciência da história e da cultura da Rússia. A história eslava, a história da Rússia originária, a história da nação russa. E é exatamente isso que, portanto, Vladimir Putin fez quando ofereceu esses livros. Portanto, ele ofereceu mesmo esses três livros a uma série de pessoas quando da subida ao poder. Então, podemos dizer que há três grandes livros que esses autores escreveram, e vamos começar com o Berdyaev, não é? Berdyaev, que tem por nome completo Nikolai Berdyaev, que nasceu em 1864 e morreu em 1948, e que escreveu o livro A Filosofia da Igualdade. E Berdyaev foi um crítico neste livro, portanto, foi um crítico mesmo feroz da Revolução de 1789, a Revolução Francesa, e foi um crítico do socialismo. Só aí já dá vontade de lermos o livro de Berdyaev. Portanto, o Berdyaev foi existencialista, foi cristão ortodoxo, discípulo de Dostoiévski, portanto ele era muito admirador de Dostoiévski, e era profundamente, como eu disse, religioso ortodoxo. Ele escreve contra a revolução e contra o igualitarismo, e isto é um dos livros que Vladimir Putin ofereceu aos seus vários chefes de províncias, não é? Como eu disse. Isso quer dizer que o pensamento, neste momento, geopolítico e político russo, nada tem que ver com o socialismo e o comunismo. E eu vou repetir isto várias vezes neste vídeo. Então, temos Nikolai Berdyaev, que começa como marxista, portanto, no princípio da sua vida, e depois vai abandonar aos poucos as ideias comunistas, quando começou-se a perceber da Revolução de Outubro de 1917. Abandona a Rússia num dos famosos barcos, que é chamado o barco dos 160 filósofos, que entraram todos dentro de um barco rumo à Polónia e à Alemanha, perseguido nessa altura pelo governo da URSS, governo comunista da URSS. 160 filósofos, para nós termos a noção da quantidade de gente que havia na Rússia que se opunha à União Soviética. A Rússia estava dividida em dois, os que apoiavam a União Soviética e os que apoiavam o nacionalismo ortodoxo e eslavo da Rússia. Sempre esses dois em confronto, essas duas visões em confronto. E Berdyaev faz parte daqueles que se opunham, portanto, à Revolução de Outubro. Portanto, ele vai até a Alemanha. Berdyaev, que era um existencialista e filósofo cristão, vai ser o defensor da liberdade da Rússia. Portanto, ele vai defender a liberdade, vai defender os deveres dos cidadãos, vai defender, portanto, a aristocracia russa e os valores e deveres cristãos. Ele vai defender vários princípios espirituais, entre os quais
a revolução da libertação contra a servidão, nas palavras de Berdyaev. Ele vai dizer que as revoluções são negativas. Porquê? Porque gera ódio, inveja, vingança, tudo isso sentimentos socialistas, segundo as palavras do autor. Portanto, a igualdade é um sentimento muito perigoso e vai dizer que a revolução destrói o homem. Vai dizer ainda que Deus não é social, Deus é moral. Defende o campo moral e não o campo social. E que vai dizer que o socialismo é anticristão, ateu e contra todos os princípios e valores. Portanto, vai defender o valor da pessoa humana e do indivíduo contra a tirania do coletivismo, como Berdyaev chama. O primeiro filósofo, Berdyaev, o filósofo que escreveu o livro A Filosofia da Igualdade. A seguir vamos passar para Vladimir Soloviev, portanto isto tudo está no livro, Antologia, não é? Mais uma vez eu mostro, que portanto, nasceu em 1953, morreu em 1900 e vai escrever um livro que se chama A Justificação do Bem. Com este livro, Soloviev vai criticar o espírito do utilitarismo, vai atacar-se basicamente contra o espírito utilitarista e materialista que impregnava a Europa, por essa altura, no século XIX. Vai-se atacar a esse espírito utilitário que depois teve o seu expoente máximo nos Estados Unidos, não é? Vai ser um amigo chegado de Dostoiévski, mas vai ter algumas diferenças com ele. E também vai ter algumas diferenças com o escritor Tolstói. Em 1939, o seu livro vai ser editado, A Justificação do Bem, e vai ser traduzido em várias línguas. A Justificação do Bem vai definir o bem moral em três dimensões. Portanto, vai descrever a dimensão da honra, da caridade e da piedade. Vai defender com muita força a Igreja Católica, como eu disse, e vai, portanto, ter algumas ideias, não é? Dentre as quais, portanto, a ideia anti-igualitária também, que, segundo o autor dizia, que se encontrava nas ideias socialistas. Soloviev vai se opor também a Bastiat, o filósofo Bastiat, francês, que era também um teorista, um teórico, digamos assim, da teoria do utilitarismo, e vai dizer que o centro não é o homem, mas é Deus, e que o centro não pode estar dentro do homem. Ele vai ainda criticar o amorfismo, que é o relativismo moral, não é? Que personifica o relativismo moral, que é puramente subjetivista, segundo as palavras de Vladimir Soloviev. Ainda vai defender o personalismo cristão contra o coletivismo. E por fim, temos o filósofo que para mim é o mais importante, que é o Ivan Ilyin, que nasce em 1883 e morre em 1954, que é mais próximo do nosso tempo e que vai escrever o livro A Nova Missão, em que vai também ele ser um feroz atacante das ideias comunistas e socialistas. E Ilyin, que começa por ser um aristocrata, no início é favorável à Revolução de Fevereiro, mas vai se opor com todas as forças à Revolução de Outubro de 1917. E vai também ele ser expulso da Rússia. Também ele vai ser inserido naquele barco com aqueles 160 filósofos que eu falei e vai refugiar-se na Alemanha e em 1938 vai fugir para a Suíça. Ilyin vai influenciar bastante Solzhenitsyn, não é? Que depois escreve o livro O Gulag, que eu já fiz um vídeo sobre o livro. Ilyin vai ser um conservador, patriota, cristão ortodoxo e vai ser um partidário da monarquia russa. Ele vai dizer que o ódio não pode ser a base da Rússia, pois o socialismo é puro ódio, segundo as palavras de Ilyin. Opõe-se ao totalitarismo, que vai dizer que é, portanto, o totalitarismo origina-se automaticamente do comunismo, por ser um internacionalismo que visa subjugar todas as nações da Terra no próprio comunismo. Ele vai falar em três princípios da liberdade fundamentais, que são a soberania nacional, a identidade da nação e as liberdades públicas. Tudo isso está aqui no livro Antologia. Portanto, a soberania nacional, Estado deve ser forte, a identidade da nação, a identidade e a cultura, e as liberdades públicas, liberdades identitárias.
A Revolução Bolchevique é uma doença e que o renascimento da Rússia passa pela Igreja Ortodoxa, nas palavras de Ivan Ilyin. Bom, o que é que nós podemos então dizer? Como vimos, apenas esses três, para não citar uma série de outros, opuseram-se às ideias socialistas originárias do marxismo de Karl Marx, que vieram da Alemanha e que foram buscar raízes na Revolução Francesa. Houve uma série de autores russos que eram partidários da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, desculpa. Alguns até eram simpatizantes da Igreja Católica também, não é? Não podemos esquecer, mas a maior parte deles eram defensores da Igreja Ortodoxa e eram eslavofilos, ou seja, queriam o retorno à terra-mãe, o retorno aos valores patrióticos da Rússia, os retornos, portanto, às tradições, à cultura e, digamos assim, a um certo nacionalismo russo. E é exatamente isto que vai acontecer na era pós-comunista, quando nós temos as primeiras reformas que começaram por ser liberais, não é? Como temos a perestroika, as primeiras reformas logo a seguir a 1989, quando cai o muro de Berlim, começamos a ter umas reformas na Rússia que começam por ser liberais, mas que não correm nada bem para a Rússia e que vão afundar a Rússia economicamente, e depois temos o retorno da Rússia grande pela mão de Vladimir Putin, e até há quem diga que foi o próprio KGB e foram os próprios, portanto, neste caso, alguns dirigentes importantes da Rússia que escolheram Vladimir Putin por ser homem de mão forte para novamente fazer renascer a grande Rússia, a grande Rus dos czares, a grande Rus eslavofila, a grande Rus nacionalista da Rússia. Que é isso que nós temos que hoje perceber. E muitas vezes eu ouço muita gente dizer que Vladimir Putin vem dos quadros da KGB, teve muito tempo na Rússia, no tempo, portanto, da União Soviética, não é? E que as suas ideias em nada diferem das ideias comunistas. É um erro, completamente um erro. O que nós temos é um chefe de Estado com autoridade, com mão de ferro. Isso sim, isso nós podemos dizer. Vladimir Putin não brinca e, é claro, também comete muitos erros. Um deles é perseguir algumas minorias religiosas que não o deveria fazer, mas é um claro defensor da Rússia ortodoxa, da Igreja Ortodoxa e do pensamento eslavofilo. É um defensor do nacionalismo russo que nada tem a ver e que se opõe completamente com as ideias comunistas e socialistas de Karl Marx. O próprio Putin faz retiros, isso é muito pouco falado, ele também não divulga, faz muitos retiros religiosos, é um homem bastante espiritual e põe em causa as ideias comunistas e socialistas. Inclusive, Putin é estudioso da cultura russa e de todos esses filósofos que eu falei. Soloviev, Berdiaev e também Ilyin, e muito mais. É um claro estudioso das ideias de Solzhenitsyn, que sabemos que se opôs às ideias marxistas, e também de outros pensadores, porque há muito mais. Eu não tinha aqui tempo de falar de todos, porque este livro, como podem ver, prefaz praticamente 600 e tal páginas e tem os filósofos todos da Rússia, não é? E para acabar o vídeo, quero apenas aqui dizer e frisar mais uma vez que as ideias marxistas comunistas não vieram da Rússia, nem tiveram a ver com a Rússia. Foram importadas da Alemanha e da França. Portanto, as ideias revolucionárias de 89, não é, da Revolução, e as ideias marxistas foram importadas para a Rússia, portanto, aos poucos, não é? Começam pelas ideias de 1789, que vão sendo introduzidas dentro da Rússia, não é? Dentro da Rússia, e vão combater as próprias ideias dos czares. Alguns czares até vão ser partidários dessas ideias, inclusive o Pedro Grande, não é? Que vai abraçar algumas ideias ocidentalistas, até algumas ideias maçónicas, e depois temos a introdução das primeiras ideias socialistas, com aquele filósofo que eu falei,
cujo nome, o nome tenho aqui, portanto, se não estou em erro, nos meus apontamentos, foi um dos primeiros a trazer as ideias, portanto, as ideias, se eu não estou em erro, agora não tenho aqui o nome, mas foi, aliás, o principal no século, portanto, século XVII, século XVIII, que levou as ideias, exatamente, o Plekhanov foi um dos primeiros a levar as ideias marxistas, e também temos, portanto, Chadaev também foi um dos principais, foram os primeiros a levar, portanto, as ideias, as primeiras ideias, podemos dizer, comunistas para dentro da Rússia, que aos poucos foram influenciando, portanto, os vários intelectuais, não é? Uma certa inteligência, e nós temos que ver que essa inteligência, que era principalmente a burguesia, aquela mais endinheirada, alguma aristocracia, que já não era muito favorável às ideias eslavofilas e às ideias também, portanto, as ideias nacionalistas russas, não é? E também algumas ideias da própria Igreja Ortodoxa, e que se refugiaram nessas novas tendências vindas da Alemanha, primeiro vindas da França e depois mais tarde vindas da Alemanha com Karl Marx. Portanto, tudo isso foi um processo muito gradual, muito comprido, que levou muitos anos até culminar na Revolução de 1917, nas ideias de Lenin, de Trotsky e de Stalin, e depois mais alguns dirigentes e filósofos que abraçaram o marxismo-leninismo. Tudo isso foi um processo comprido, que também prefaz, portanto, todo o século XX, não é apenas o século XX, mas nós temos que ver que a Rússia tem uma história muito comprida, de muitos séculos, inclusive de muitos pensamentos, de muitos cruzamentos de ideias, mas que basicamente três grandes ideias formaram o pensamento, para acabarmos o vídeo, o pensamento da Rússia, em toda a sua história. Portanto, o pensamento eslavofilo, como eu falei, o pensamento da Igreja Ortodoxa, que teve, portanto, uma influência muito grande, portanto, com a difusão do cristianismo ortodoxo, que foi chamada a Terceira Roma, não é? Depois de Constantinopla, veio a ter desempenhar o papel da Terceira Roma, e depois as próprias ideias nacionalistas, e uma delas também muito difundida já no final do século XX por Alexander Dugin, que é a Quarta Via, que está aqui muito bem explicado no capítulo em que se fala do